きょんくんがしゃべる E ó galera, aqui quem fala é Vlad Júnior, o Júnior Kion, em mais um Kionkunga Chaberu. Hoje, quinta-feira, cast de notícias, seguindo aquele novo cronograma que eu expressei na terça-feira, né? Apresentei para todo mundo na terça-feira. Hoje um cast com poucas notícias, mas notícias interessantes e tristes, como vocês já estão vendo aí, para quem está vendo no YouTube na tela. Começando aí pela triste notícia da Hisaya Nakajo, autora de Hanakimi, que morreu aos 50 anos. Né? Ela é uma mangaka bastante famosa pela obra Hanakimi, principalmente, né? Mas ela também tem a Sugar Princess e ela tem várias continuações, né, de Hanakimi. Ela estava publicando ela mais recentemente, né, publicou a Hanakimi After School, né, que é meio com continuação. Hanakimi é uma obra de shoujo que acabou sendo muito famosa, né, ficando muito famosa ao longo do tempo. Uma obra que ela foi lançada de 96 a 2004, o que é bem longo para a maioria das obras shoujos. Muitas delas elas são mais curtas às vezes. É bastante expressiva, muito interessante o jeito como ela criava as narrativas, né? Infelizmente, né, ela faleceu dia 26, hoje. Na verdade, eu não sei se ela faleceu hoje, né? Pelo que eu tô entendendo que não. Ela faleceu dia 12 de outubro. Vou deixar claro, faleceu dia 12 de outubro. Mas hoje que foi comentado, é comum, às vezes, quando acontece uma fatalidade dessa, eles terem um tempo antes de divulgar. Isso é importante até para que a família tenha seu tempo de luto antes de virar uma comoção maior, né? Então, a editora Hakusensha, né, informou hoje, dia 26, que a mangaka faleceu aos 50 anos, muito nova, né, vítima de uma doença cardíaca. Ela foi autora de mangás shoujos como Hanazari no Kimitachi, ou Hanakimi, e Sugar Princess. E também assinava como Peko Fujiae Ryo Fumizuki em produções doujinshi, né? No Brasil, ela não teve obras publicadas, infelizmente a Hanakimi nunca chegou aqui, né? Mas tem bastante destaque assim ao longo, não só no Japão, mas eu acho que internacionalmente tem um certo destaque Hanakimi. A cerimônia funerária realizada pelos familiares, deixamos aqui nossos sentimentos. O pessoal do J-Box falou e eu também deixo aqui os sentimentos de toda a equipe da Iniciativa Kyodai, né? Em nome de toda a equipe. É sempre triste quando a gente vê as pessoas morrendo, né? Mas uma autora tão relevante, tão interessante, na verdade autor, né, de mangá, um artista tão talentosa falecer tão cedo. Mas é isso. Então fica aí mais uma vez nossos sentimentos à família e também aos fãs e amigos, né? Enfim, vamos aqui para a segunda notícia de hoje. A segunda notícia, ela é mais uma matéria, né? Saiu lá no J-Box, publicou uma matéria baseada numa pesquisa feita lá no Quadrinhopedia, que é Panini é a maior selo editorial do mercado brasileiro de quadrinhos, né? Então, uma pesquisa realizada pela Quadrinhopedia confirmou o que todo mundo já imaginava, de fato, com relação a quadrinhos publicados por editoras, a Panini, aqui no Brasil, que é filial de uma multinacional italiana, representa a maior fatia do mercado nacional, de longe em relação às outras editoras, né? Ela é responsável sozinha por 51,2% das publicações, segundo a pesquisa, né? Segundo o que foi o tempo de pesquisa que a Quadrinhopedia pegou e as publicações que foram apresentadas. As publicações da Panini, elas estão divididas em alguns selos, né? Sendo o Plant Mangá é o maior selo da editora, que é o selo voltado para publicações de mangá, respondendo a 15,3% do mercado nacional. Ele é seguido seguido dentro da Panini por Marvel Comics, com 13,6%, DC Comics 13%, MSP 7,5% e o restante soma 1,8%. Isso falando só da Panini. Tem um gráfico aqui muito interessante da matéria que ele fala por editora o percentual, né? Você vê que todos os primeiros lugares, se você tirar esse outro, seria conjunto de outros editores e publicações independentes. A publicação nacional
Até o selo MSP, ele é de longe, a Panini ela tem a maior parte das fatias de mercado. É, até o selo MSP, inclusive, é isso. Segundo lugar, ele ficou com a Mitos, que tem 8,8%, né? Um pouco mais do que o selo MSP separado. O MSP, para quem não tem contato tanto com quadrinhos, é o Maurício de Souza Produções, né? Que é o selo da Turma da Mônica, dos trabalhos do Maurício de Souza. A Mitos ela vem em segundo lugar. Eu achei curioso, eu pensei que a Mitos ia estar atrás da JBC, mas está em segundo lugar. Depois vem a JBC, Culturama, Egomos, Pan de Agostini, New Pop, que é a outra player, a terceira maior player do mercado em mangá, né? Cirana Cultural, Pipoca e Nanquim e Devir, seguindo aí esse gráfico. Então, completando aqui, lendo um pouco mais sobre a matéria, que é interessante sobre o mercado nacional. Inclusive é muito interessante porque não é muito comum ter essas pesquisas de mercado, tá? O mercado nacional, durante muito tempo, lá no Anime Portfólio, por exemplo, para a gente ter uma ideia mais ou menos de como é que estava o mercado de mangá, a gente fazia uma pesquisa própria, que a gente todo mês colocava lá quais eram as publicações daquele mês, e as pessoas diziam se elas tinham interesse, compraram e tal, como é que foi, se elas adquiriram aqueles mangás, ou tinham interesse ou pretendiam adquirir aqueles mangás, para ter uma noção, mas aí dava uma noção mais das pessoas que acessavam o site, os sites que eram parceiro, que era uma pesquisa feita no Anime Portfólio e no Anime Coach, dava uma noção mais geral, acabava batendo mais ou menos com o que a gente via em outras redes da internet de popularidade. Principalmente entre o público entre 20 e 30 anos de idade, né? Entre o público mais novo era bem diferente. Mas ainda era uma pesquisa muito pequena, num grupo fechado. Tinha outras pesquisas, Guia dos Quadrinhos também dá pra você pegar algumas métricas de lá, mas ainda assim tudo é muito pequeno, é muito pouco essa pesquisa. Não tem, as editoras aqui não têm esse costume de divulgar tanto seus números. Então a gente tem uma dificuldade de entender esse mercado. Então pesquisas como essa são fundamentais para a gente entender um pouco melhor como é que está funcionando o mercado nacional. Apesar de não ser, eu não sei o quão abrangente, mais abrangente a pesquisa foi. Depois talvez eu vou tentar dar uma olhada e quem sabe eu trago num texto futuro, numa edição mais voltada para mais temática, falando sobre o assunto, mais sobre essa pesquisa com mais detalhes. Mas continuando aqui falando da matéria do J-Box, a editora da Mitos aparece como segunda maior editora, respondendo 8,8% do mercado. A Mitos ela tem recentemente investido mais nas publicação própria de mangás, então tem alguns mangás próprios, poucos ainda da Mitos, né? Em geral a Mitos publica mais quadrinhos ocidentais, europeus e quadrinhos americanos, né? Mas assim, em questão de produções, ela deve representar uma fatia um pouco maior, já que presta serviços terceirizados para a Panini. Pode ser também, tem isso. Até por isso que eu me surpreendi com a Mitos estar em segundo lugar, né? Então provavelmente ela também tem essa questão de por ela prestar serviços terceirizados para a Panini, isso aumentou um pouco a margem dela. Em terceiro lugar, então, ficou a JBC, representando 6% do mercado, número alto para uma editora praticamente dedicada a mangás, né? Mas que ainda assim representa menos da metade do que a Planet Mangá sozinho coloca no mercado, né? Em quantidade de publicações. Lembramos que a editora foi por um bom tempo independente, mas integra atualmente a Companhia das Letras, que por sua vez é parte da multinacional Penguin House. Opa, apareceu aqui notificação, sai rapidinho. Em relação ao Anime Pop, cujas publicações são em maioria mangá, mas com um portfólio que também abriga outros quadrinhos chineses, coreanos, alguns brasileiros, alguns americanos ocidentais. Tem um quadrinho que eu gosto muito que fala sobre o Super-Homem da New Pop, né? Que eu acho que é um pássaro, é um avião, aí ponto. É muito interessante esse quadrinho. Tem também, eu acho que Eu Mato Gigantes, que é uma obra muito legal, muito boa mesmo, também de quadrinho, que era New Pop, são quadrinhos. Eu acho que ambos são quadrinhos. Não, o do Super-Homem é americano, né? Mas o autor acho que é europeu, e o outro, acho que se não me engano.
Não me lembro agora se é europeu ou se é americano. Mas são 2 quadrinhos publicados em língua inglesa originalmente. Enfim, a representação é de 1,6% do mercado da Anime Pop. Então, esses são os 3 maiores players pensando em mangás especificamente. Depois a gente tem a Pipoca Nankin, que também tem bastante publicação em mangá, mais recentemente. Alguns mangás já mais luxo, assim, né? Com um acabamento mais de luxo. São mangás mais caros, mas também ele tem esse lado de ser um mangá também feito com material também diferenciado e tal. Tem bastante material interessante, então uns mangás bem legais assim na Pipoca Nankin. A Devir, né, que já foi maior no mercado de mangá, mas também tem publicações de mangá importantes. Essas são as editoras principais de mangá aqui no Brasil. A pesquisa analisou então as publicações feitas entre 2021 e 2022. Vale ressaltar que essa pesquisa ela está dizendo o número de publicações, não está dizendo necessariamente a popularidade das editoras, mas deve bater muito próximo disso, até porque a Panini está de longe as obras mais interessantes para o mercado, né? Tem os quadrinhos de super-heróis, as 2 maiores editoras, que da DC e a Marvel, além de ter maior número de mangás e alguns dos títulos mais famosos. Então, de longe, certamente a Panini ainda é a grande player, né, do mercado. Também, se a gente for pensar, se a gente for tentar extravasar esses números para número de vendas, né. Mas enfim, a pesquisa analisa as publicações feitas entre 2021 e 2022. Pelos dados, é possível observar um aumento na quantidade de títulos acima de R$100, que foram de 6% para 10% do mercado. É um número ainda pequeno proporcionalmente, mas que pode representar uma tendência. No nicho de mangás, essas publicações são ainda bem incomuns, né? Em parte, os aumentos são em função de questões macroeconômicas, como o aumento do preço do papel. Entretanto, há também o investimento das editoras em publicações mais luxuosas. Isso também vai muito porque, tirando o ciclo muito sul e sudeste, não tem a ideia de venda de quadrinhos em banca acabou diminuindo muito para o resto dos eixos. Eu acho que até nesses eixos mesmo tem diminuído. Então esses quadrinhos, muitas publicações elas já são voltadas para livrarias ou para vendas digitais, né? Isso também pode ser um dos motivadores para mudança de formatos e tal, e isso acaba acarretando o aumento do preço, né? Inclusive um aumento que muitas vezes não parece muito lógico, muito realista dentro do mercado nacional, né? Muitas coisas a questionar se pensar sobre a questão de preço dos quadrinhos, né? Mas é o que está acontecendo. Só estamos falando aí dos fatos. Em parte, esses aumentos também podem ser por questão de distribuição, né? Que sempre foi um grande problema no Brasil, que a gente tem um país praticamente continental em que uma parte da distribuição é feita por meios rodoviários. Rodoviários? Acho que não é correto, acho que é viários, mas meio de caminhões de entrega, então não é nem de longe o tipo de transporte mais adequado para um país com dimensões tão grandes como o Brasil, mas é o que temos, né? Então, inclusive eu nem acho que a gente podia usar muitos meios hidroviários, mas não se usa tanto no Brasil, né? Fazer o quê? Se usa para exportações, né? Mas internamente é bem menos do que deveria ou que poderia. Já os títulos que custam até R$10 são no geral infantis, Disney e Turma da Mônica, e somaram 75% deles em 2021. Então a Disney, eu acho que ele é publicado principalmente por Panini Mythos, e Turma da Mônica é selo Panini. Então, mais uma vez, o mercado maior para Panini, né? Antigamente a Disney era publicada pela Abril, não sei se ainda é a Abril que publica, né? Tem muitos títulos assim. Eu não sei nem se a Abril ainda é a editora fixa no mercado, né? Porque teve um tempo aí com problemas. Então, há iniciativas de editoras em trazer quadrinhos a preços mais módicos, como os projetos HQ para Todos da Conrad também. A pesquisa foi desenvolvida pelo quadrinista e pesquisador Lúcio Luiz, com inspiração no Rapport sur la production d'une année de bande dessinée dans l'espace francophone européen. Meu francês está maravilhoso, hein? Relatórios que o francês Gilles Ratier publicou entre 2000 e 2016 sobre a produção anual da língua francesa na Europa.
Enfim, é isso. A fonte da notícia que eu peguei foi o J-Box e o J-Box pegou lá da Publishing News. Enfim, vamos aqui agora para nossa indicação de hoje. A indicação vai ser de um texto lá do Netoin, que é um texto com o título Animes de Drama, um gosto muito especial, em que o Carlírio, né, que é o criador e dono do blog do Netoin, divaga um pouco sobre seu interesse por animes de drama. Acho muito interessante esse texto porque ele tem esse aspecto de ser uma divagação, né, sobre o gosto pessoal. O Carlírio gosta muito de anime de drama, né? Como amigo pessoal, eu conheço bem um pouco desse gosto do Carlírio. Mas eu gosto muito que o texto é um texto curto e um texto muito sobre devagar e faz muito você pensar sobre que tipo de anime você gosta, que tipo de obra te interessa, por quê, quais são os aspectos, né, que fazem você se interessar por esse tipo de obra. É muito interessante esse texto do Carlírio sobre animes de drama, um texto curtinho e que eu acho que vale a pena dar uma conferida. Enfim, é isso. Termino por aqui o Kyokunga Shaberu de hoje. Até amanhã, pessoal. Então, se você é criador de conteúdo sobre anime, mangás e afins e tem interesse em participar da Iniciativa Kyodai, nos envie um e-mail para iniciativakyodai@gmail.com ou entre em contato conosco pelas nossas redes sociais. Inclusive, convidamos todos a seguir a Iniciativa Kyodai nas redes sociais, tanto no X, quanto no Blue Sky, tudo @ikyodai. E vale ressaltar que em cada rede social nós temos conteúdos exclusivos para cada rede. Então, considere nos seguir e até a próxima.